Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre as principais complicações clínicas durante as sessões de hemodiálise. A gente tem em ordem decrescente aqui as principais causas que acontecem durante a sessão de HD. Então eu coloquei aqui na ordem decrescente. A gente vai ter a hipotensão que é mais frequente, que vai ser de 20 a 30% das diálises. Vamos ter as câimbras, náuseas e vômitos, cefaleia, dor torácica, dorsalgia, o plurido e febre e calafrios. A gente vai ver primeiro sobre a hipotensão. O que é a hipotensão durante a diálise? Ela vai ser a diminuição súbita da pressão arterial durante a HD. Ela vai ser provocada principalmente pela perda do volume sanguíneo, decorrente da remoção de líquidos na ultrafiltração. Quando o paciente está em diálise, a tendência quando vai tirando o líquido corporal, a tendência da pressão é só diminuir, é só abaixar. Então, eu tenho vários motivos que pode causar leveza hipotensão. O uso de antipertensivo, paciente no dia de diálise, paciente hipertenso que usa antipertensivo no dia da sessão de diálise, se ele tomar essa medicação, a pressão dele pode dar uma hipotensão, porque como já está retirando o líquido, e se ele ainda toma o remedinho para hipertensão, então a tendência é a pressão baixar. E ganho de peso de interdialítico, o ideal seria o paciente pegar só pelo menos 2 quilos durante uma sessão entre outra, Mas isso não acontece. Então, quanto mais eu coloco para tirar, mais tendência a ter uma hipotensão esse paciente vai ter. E eu também vou ter o superaquecimento do dialisado, que é o banho, é a solução que está entrando dentro do meu capilar, dentro do meu dialisador, para poder filtrar esse sangue também. Se ele está muito aquecido, o paciente pode ter uma hipotensão, porque esse dialisado tem que estar na temperatura ideal de cada paciente. Então, a nossa temperatura corporal é de 36,5 a 37. Então, a máquina ela tem que ficar nessa temperatura. O paciente também não levar a uma hipotensão. E o peso seco incorreto. O que é o peso seco incorreto? É o peso normal do paciente sem ele estar demasiado, sem ele estar em excesso de líquido, Se eu peso 52 quilos, e eu chego com 57, então 5 quilos a mais é o que está em excesso no meu corpo, é o que está demasiado, é o que precisa ser retirado. Quais são os sinais e sintomas da hipotensão? O paciente vai ter um mal-estar indefinido, muito mal-estar. Ele vai ter uma palidez, a pele dele vai ficar toda esbranquiçada, ele vai sentir muito bochecho, ele vai ter náuseas, vômitos, é o mais frequente durante a sessão. Ele vai apresentar sudorese, a pele pegajosa, fria, ele vai ter tontura, vai ter a dor torácica, porque como a pressão cai os batimentos sanguíneos, então ele vai sentir aquele arroxo, aquele aperto no coração, ele vai ter dispneia. E aqui é um quadrozinho que eu fiz para vocês aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como as causas da hipotensão intradialítica, a causa da hipotensão durante a sessão de HD. Alta velocidade UF, o alto volume de UF, é o peso que o paciente pegou. Diálise curta, UF alta. Se eu peso, o ideal seria tirar 1 kg a cada hora do paciente. Se ele faz 4 horas, eu teria que tirar 1 kg. Então, esse paciente, ele não pode pegar mais que 4 kg para ser tirado durante a diálise. Só que isso não acontece, porque os pacientes eles pegam muito peso. O ganho de seco abaixo. Quando o paciente está abaixo do seu peso seco, ele pode causar uma hipotensão, porque eu estou tirando aquilo que ele não tem para tirar. Estou tirando aquele líquido que ele não precisa ser retirado, ser removido do organismo. Pode dar hipotensão. A UF errada. A UF que eu vou colocar na máquina, a perda que ele precisa perder durante a sessão de HD, se eu programo essa perda errada, ele pode dar hipotensão, porque eu estou tirando o que não precisa ser retirado. O teor, baixo teor de sódio, porque vocês lembram, tudo que a máquina está tirando do meu organismo, a minha solução do dialisado está repondo também, porque senão vai haver um colapso aí, e o meu organismo não vai entender, o que está acontecendo. Então, se eu estou retirando, eu tenho que repor também.
A vasoconstrição adequada, né, da solução de diálise com alta temperatura, foi o que eu falei com vocês. Neuropatia autônoma, né, se eu tenho alguma causa secundária, né, também pode vir a causar. Os medicamentos antipertensivos, comer durante o tratamento também pode causar hipotensão. Anemia, né, o tamponamento com acetato, os fatores cardíacos, que é a função diastólica, a arritmia, que vai ser os batimentos descontrolados, compensado do coração, a isquemia, tamponamento cardíaco, o IAM, infarto agudo do miocárdio, hemorragia oculta, eu posso dar uma sepsemia, também pode causar hipotensão. Paciente com infecção também pode causar, né, a hipotensão, porque meu sangue, quando está com a sepsemia, meu sangue vai ficar mais grosso, né? Então o coração tende a acelerar mais para poder compensar aí, para conseguir levar a oxigenação para a minha extremidade. E a reação ao dialisador, a hemólise, a embolia gasosa também pode dar uma hipotensão. Quais são as condutas do técnico? Eu vou comunicar ao médico, ao enfermeiro de plantão, vou posicionar o paciente entre delamburgo, porque eu elevando os membros inferiores, o meu retorno venoso vai ajudar nessa pressão, a manter essa pressão, né? Reduzir a velocidade de ultrafiltração mais próxima a zero. Vou reduzir o peso que eu coloquei, né? Ou zero esse peso de ultrafiltração, ou eu zero essa filtração, espero esse paciente dar uma estabilizada. Depois que eu estabilizar, eu vou conversar com o médico, com o enfermeiro, se volto essa ultrafiltração ou se ele termina a diálise sem tirar nada, sem tirar líquido nenhum. Aí eu vou colocar oxigenoterapia se necessário e tratar esses sintomas como soro fisiológico, né? O que a gente faz é o soro fisiológico, não tem outra coisa para fazer no paciente renal, é infundir volume para ele. Estratégia para evitar hipotensão durante a diálise. O uso da máquina de diálise com controle de ultrafiltração. Eu vou controlar a perda desse paciente. Lembra que eu falei que esse paciente não pode perder mais que 2 kg durante a sessão, não pode pegar mais que 2 kg durante a sessão de diálise, e também eu não posso tirar mais que 1 kg durante a sessão de diálise. Isso eu posso controlar na máquina. Né? A gente vai aconselhar o paciente a não ingerir muito sal, né? Para ganhar menos peso entre a diálise, entre uma e outra, para poder não ter hipotensão, para poder controlar, revalidar o PC do paciente, conversar com o médico. Esse paciente está tendo hipotensão toda diálise. Eu vou conversar com o médico, às vezes esse paciente ele emagreceu, eu estou retirando o excesso, estou retirando o que não precisa ser retirado. Aí eu converso com o médico para a gente poder revalidar esse PC desse paciente, né? E utilizar a solução de diálise com concentração de sódio ponderada, né? De 140 a 145, para esse paciente não sentir muita sede. Administrar dose de diálise de antipertensivo após a diálise, se necessário, né? Ou não administrar esse antipertensivo no dia da hemodiálise. Utilizar a solução de diálise contendo bicarbonato de sódio, porque vai manter, né, o bicarbonato, ele faz subir a pressão. Então, para me controlar essa pressão que ele possa dializar, utilizar a solução de diálise com temperatura 35,5, que a temperatura também vai me ajudar a manter essa hipotensão desse paciente. Garantir nível de hemoglobina antes da diálise, isso aqui não é muito utilizado ultimamente. Não oferecer alimento ou glicose, né? Via oral durante a diálise aos pacientes propensos à hipotensão, porque isso pode levar a uma hipotensão. Considerar o uso de monitor do volume sanguíneo. Considerar o uso de antagonista adrenético antes da diálise. Considerar a prova terapêutica de 6 semanas com sertralina e aumentar o período de diálise em 30 minutos. Né? Se geralmente o paciente ele faz 3 horas, ele pega muito peso, ele está tendo muita hipotensão, posso conversar com o médico, lembrando que isso é prescrição médica, é só o médico que pode autorizar. Eu converso com o médico e aumento mais 30 volumes lá, 30 minutos para esse paciente ver se dá uma melhoradinha aí nessa hipertensão. A hipertensão
é a principal causa de morbidade e mortalidade na insuficiência renal crônica, tendo como complicações a insuficiência cardíaca, o acidente vascular, cerebral e o aneurisma. Porque quando o paciente já entra na insuficiência renal crônica, ele já chega com hipertensão, ele já chega com a pressão elevada. Então, durante a diálise, essa pressão também tende a manter alta, mesmo retirando o excesso de líquido desse paciente. Tem paciente que a hipertensão ainda continua alta. Isso pode ser devido a quê? A uma cardiopatia que esse paciente possa estar, né? Ele também, essa hipertensão, ele pode levar o paciente a ter um acidente vascular, cerebral ou aneurisma. Por quê? Porque a gente usa heparina, um anticoagulante, durante a sessão de hemodiálise. Como a pressão dele já está elevada e eu faço uso de anticoagulante durante a sessão de hemodiálise, a tendência desse paciente é ter um acidente vascular assim, né, irreversível, né? Ele pode vir a óbito por causa dessa hemorragia que ele possa ter, né? A etiologia multifatorial, não tem uma causa definida, né, da hipertensão. Pode ser cardiopata, pode ser o edema, excesso de líquido. Então, assim, não tem uma causa. E a hipertensão dependente de volume, que é a principal causa, ou o grande peso do paciente interdialítico e o aumento do sódio, né? Esse paciente, ele come muito sal, a tendência a ingesta mais hídrica, né? Ele vai tomar mais água. Com esse aumento dessa água, pode levar o paciente a hipervolemia, né? O paciente tende a só reter líquido, ele vai ter uma hipertensão, né, durante essa sessão interdialítica na hemodiálise. Quais são os sintomas? O paciente vai ter cefaleia, né, como toda pessoa normal tem a cefaleia, dói muito a nuca. Ele vai sentir mal-estar, ele pode apresentar náuseas e vômitos e a pressão elevada. Quais são as condutas da enfermagem? Eu vou aferir essa PA desse paciente de hora em hora, ou sempre que necessário, para confirmar. Vou comunicar ao médico, enfermeiro, corrigir componente volumétrico, né? Corrigir a perda de líquido desse paciente, a manutenção do peso seco também, se esse paciente está com excesso de peso, está com excesso de líquido corporal, para me poder já aumentar o peso desse paciente, para ver se é esse excesso de líquido que está causando essa hipertensão. Reduzir a ingesta hídrica e de sódio, não ingerir líquidos, né, e nem sódio. Às vezes o paciente chega na hemodiálise e fala: não, eu não tomo água, não sei como eu estou demasiado, não sei como a pressão está alta. Só tomei 2 pratos de sopa, né, ou 2 pratos de sopa. E a sopa, ela contém líquido, né? Aí o paciente fala que não ingeriu líquido, mas sei lá, tomou bastante sopa, bastante caldo, né? E eu vou administrar antihipertensivos durante a sessão de diálise, se necessário, né? Com prescrição médica, captopril, né? Ou losartana. Aí vai por indicação médica, mas o mais que se usa é o captopril e a losartana. E a cãibra? A cãibra vai ser os espasmos musculares dolorosos provocados por perda brusca de água e eletrólitos, né? Elas são dão para ver visivelmente as câimbras no paciente, principalmente na panturrilha. À medida que eu vou tirando o líquido, então, como eu não tenho mais líquido para tirar, aí vai dar esses espasmos musculares. E qual que vai ser a etiologia da cãibra? A hipotensão, as câimbras podem vir junto com a hipotensão, geralmente acontece. A hipovolemia, o paciente vai estar abaixo do peso seco, eu estou tirando o que eu não deveria retirar. Aí esse paciente vai ter cãibra. Alta velocidade e alta filtração, grande peso poderal, muito líquido para ser retirado nesse paciente que ganhou muito líquido. Dialisato pobre em sódio, né, que vai causar vasoconstrição dos vasos, que vai levar a um espasmo muscular, a constrição dos vasos, que
pode vir causar essa cãibra. Geralmente ela vai ser junto com a hipotensão. Quais são os sinais? Vou ter dor muscular intensa e localizada. Olha lá para vocês verem o desenho do lado. Geralmente na panturrilha a gente vê daqueles lombos, aqueles carocinhos duros mesmo, o paciente sentir muita dor. Vai ter queixa de formigamento e dormência, rigidez muscular na parte acometida, né? Porque vai ficar muito rígido, muito duro. E quais são as condutas? Eu vou comunicar ao médico, eu vou administrar soluções eu vou fazer o soro fisiológico, né? Porque se esse paciente eu estou retirando a mais, eu vou repor o que eu estou tirando para melhorar. A glicose também, porque a glicose ela vai direto nas células e vai melhorar essa cãibra. Manitol, eu vou fazer exercício de relaxamento com esse paciente. Eu vou deixar o membro dele esticadinho e fazer as compressas e usar dispositivos de compressão para que essa cãibra possa melhorar mais rápido. E a síndrome do desequilíbrio? É o conjunto de sintomas neurológicos e sistêmicos apresentados durante ou imediatamente após o início da diálise, que é frequente em pacientes que estão iniciando o tratamento dialítico. Acontece mais em paciente que vai iniciar a primeira sessão de hemodiálise, porque o meu organismo ainda vai adaptar e está entendendo que aquilo ali não está certo, né? Opa, o que está acontecendo aqui? E como geralmente, paciente que já inicia a diálise, ele está muito urêmico, ele fica muito urêmico. E eu não posso retirar esse excesso de líquido todo de uma vez. Eu tenho que ir aos pouquinhos para o organismo adaptar e entender que ele precisa desse tratamento para poder eliminar as escórias, né, os eletrólitos. E quais são as principais causas? É a retirada de grandes volumes, né, paciente quando chega está muito demasiado, está muito acima do peso. Aí eu vou ter essa síndrome. A retirada brusca de volume eletrólitos em curto espaço de tempo, ou seja, retirada de muito líquido e muitas escórias, ureia, creatinina, potássio, né? Em curto espaço de tempo, ele vai ter essa síndrome. Então, eu não posso retirar tudo de uma vez, porque esse paciente, o organismo, ele tem que entender que ainda ele precisa desse tempo para poder ser retirado essas escórias, né? E o uso de dialisadores com autocampo e máquinas sem controle de ultrafiltração, hoje não tem isso mais, que hoje as máquinas são todas, assim, tem como eu controlar, né, o que eu estou tirando do paciente, tem como eu controlar isso, esse excesso de líquido a ser tirado. Então, assim, essa máquina, esse cuff, esse autocuff aí, hoje não se usa muito nas máquinas hoje, nessas máquinas modernas hoje. Quais são os sinais e sintomas? Eu vou ter náuseas, vômitos, devido à grande perda, né, a grande retirada de líquido e escórias. Ele vai ter visão turva, ele vai ter hipertensão, né, por causa desse excesso de líquido, né? Ele vai ter cefaleia, ele vai estar totalmente desorientado por causa da ureia, né? Ele vai estar no estado urêmico, ele vai ficar muito confuso, ele vai apresentar muita agitação e também esse paciente ele pode até entrar em coma devido à uremia muito alta e podendo levar uma PCR também por causa principalmente falta de potássio, que pode estar muito alto. Quais são as condutas? Eu vou comunicar ao médico enfermeiro, reduzir o fluxo sanguíneo, diminuir a eficiência da remoção de soluto e alteração do pH, né? Suspender a diálise, eu vou interromper essa diálise, a infusão de cloreto de sódio hipertônico ou solução de glicose para prevenir a cãibra, porque mesmo esse paciente estando endemasiado, o meu organismo ainda não está entendendo o que está acontecendo. Então, ele pode vir a ter muito cãibra por causa também do excesso de líquido em excesso que está sendo retirado, né? Eu vou instalar oxigenoterapia e atender as intercorrências desse paciente. A hemólise. O que é a hemólise? A hemólise vai ser a definição das rupturas das hemácias causada principalmente contato com a água pura, o sangue em contato com a água, alta temperatura do dialisato, a temperatura do banho, né, que está entrando no meu capilar, no meu dialisador,
E os resíduos de solução, alguma solução contaminada que pode estar contendo algum resíduo. Quais são as principais causas? Vai ser obstrução ou estenose no equipo, o catéter ou agulha, problema com a solução de diálise aquecida, contaminada ou hipotônica, né? Se essa solução de diálise que é produzida na farmácia do centro de diálise, se ela está contaminada, o meu paciente ele vai ter reação na hora, porque qualquer coisa que entre na minha corrente sanguínea, o meu organismo na hora vai, opa, tem alguma coisa errada. Aí pode acontecer essa hemólise. Quais são os sinais e sintomas? O paciente ele vai sentir um mal-estar indefinido, não tem causa, ele vai ter uma precordialgia, um aperto no peito, como se estivesse sufocando, aquele mal-estar, aquela agonia. Ele vai sentir taquicardia, porque o coração está tentando compensar. Ele vai ter uma hipertensão, a pressão vai subir, por quê? Porque o meu coração está acelerado. Ele vai ter uma cianose de extremidades, os dedinhos vão ficar todos roxinhos, e o sangue vai escurecer, vai ficar pretinho nas linhas, no sistema extracorpóreo lá da diálise. Ele vai sentir cefaleia, arritmias, né? Arritmias que são os batimentos incontrolados do coração, e ele vai ter uma hiperpotassemia devido à lise celular, e a gente fazendo um ECG. Eu vou ver as alterações, essa normalidade no ECG e também na PCR, né? Mas o que vai ser essa hiperpotassemia devido à lise celular? Que a lise celular, ela é um aumento do volume muito grande acentuado, e a membrana aqui rompe e o conteúdo da célula extravasa, né? É igual esse aqui, ó, lá no desenho, estado normal, a hemólise, ó lá. É o líquido que vai extravasar por toda a célula. É isso que é a lise celular. Porque a hiperpotassemia vai ser um aumento do potássio, né? Vai ser a concentração do Na que vai estar acima de 145. Por isso que vai acontecer essa lise aí. E ela acontece principalmente em pessoas que não têm uma quantidade suficiente de água, pessoas que têm acesso limitado, né, a líquidos, principalmente paciente renal, como eles não podem estar ingerindo muito líquido, então eles têm um acesso limitado, então é isso que acontece, a hiperpotassemia. E também essa hiperpotassemia pode levar o paciente até uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Quais são as condutas? Eu vou comunicar o médico enfermeiro, vou desligar o paciente sem devolver o sangue, né, grampear esse equipo, avaliar a solução de diálise e dialisador, se reprocessado, né, se essa linha foi totalmente preenchida, né, porque eu não posso deixar ar nesse capilar, nem nessa linha, porque forma colônia de bactérias. Então, também avaliar a solução, se essa solução está vencida, se está de acordo com as normas, né? Isso tudo eu tenho que avaliar. Eu vou coletar 5 ml de sangue e encaminhar para o laboratório, para poder fazer essa análise dessa hemólise e a tendência da ocorrência desse paciente. Quais são os cuidados de enfermagem? Eu vou guardar as soluções de diálise em uso e anotar o número dos lotes. Vou evitar cotovelamento das linhas durante o armazenamento pós-diálise, né? Não está quebrando essas linhas. E proceder ao cuidado com a linha arterial. E observar a presença de refluxo de sangue, manter o paciente em observação e, caso necessário, né, encaminhar esse paciente para internação, atendimento hospitalar. E a hipernatremia? Ocorre quando a solução de diálise está com uma osmolaridade maior em relação ao plasma, né? O que é essa osmolaridade? É a medida de concentração do soluto, né? Então, eu tenho que ter essa solução de acordo com o que está na minha corrente sanguínea, né? Essa osmolaridade tem que estar de acordo, tem que estar compatível. Quais são os sinais e sintomas? É sede intensa, né, devido
ao sódio, eu vou ter cefaleia, náuseas e vômitos, convulsão, hipertensão, né? Essa convulsão, porque o paciente ele vai ficar confuso, essa confusão ele vai ficar confuso, essa confusão pode levar o paciente a ter uma convulsão também, principalmente paciente que toma Aldol. Esse paciente ele pode entrar em coma, né? Vier a ter uma desorientação, ter tremores e pode ter uma PCR, evoluir para uma PCR. Quais são as condutas? Eu vou comunicar ao médico e enfermeiro, eu vou interromper a HD, vou tratar os sintomas sintomáticos, né? Vou corrigir essa causa e atender as intercorrências e reiniciar a HD se necessário, se o paciente estiver estável, de acordo com a prescrição médica. E a embolia gasosa? A embolia gasosa, ela é a introdução de ar na corrente sanguínea devido à entrada de ar no sistema extracorpóreo, podendo levar o paciente à morte. É muito sério isso aqui, embolia gasosa. Acontece? Acontece. É uma coisa que a gente tem que ficar, sim, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, muito atento, porque o sistema é extracorpóreo. Qualquer erro de enfermagem ali, eu posso levar esse paciente a ter uma PCR, né? Ela é provocada por ruptura das linhas de sangue, né? Entrada de ar no sistema, vai entrando, vai formando bolha, né? Pode ser pela agulha arterial ou pelo catéter, né? E alguma extremidade aberta de um catéter, ou conexões imperfeitas e detector de ar desligado, porque essas máquinas de hoje, elas são muito modernas e eu tenho um sistema de segurança muito grande. Eu tenho detector de ar, qualquer bolha que for passar no paciente, ela vai travar e ela vai apitar, ela vai me falar o que está acontecendo. Então, mas mesmo assim, essas máquinas sendo assim, muito segura, a gente tem que ficar de olho, porque se romper uma linha, ela não vai me avisar que está rompida a linha. Aí essa linha rompeu e o sistema vai encher de ar. Ela só vai me avisar se esse ar chegar no catabolha, porque aí ela vai impedir esse ar de ir para o paciente. Mas se esse travamento do catabolha, esse detector de ar estiver estragado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho mesmo. Quais são os sintomas? O paciente vai ter muita tosse, ele vai sentir uma dispneia imensa, muita dor no peito, de abafamento, de compressão no peito. Ele vai dar uma hipotensão, vai ficar todo cianótico, as extremidades, os lábios. Ele vai dar uma arritmia, porque essa arritmia está tentando compensar o que está acontecendo, né? Ele vai ficar inconsciente e ele pode evoluir para uma PCR. Né? Quais são os sinais? Espuma no equipo de sangue venoso, dor de alisador. Quais são a conduta? Eu vou clampar o equipo de sangue venoso e desligar a bomba de sangue, interrompendo a diálise. Comunicar ao médico e enfermeiro, eu vou imediatamente administrar a oxigenoterapia. Vou detectar a origem da entrada de ar e fazer a correção. Vou colocar o cliente em lateral e manter Trendelenburg, né? E vou atender para esse paciente se ele está problema para uma PCR. O que eu vou fazer com esse paciente? Detectou embolia gasosa, eu vou virar esse paciente de cabeça para baixo. Por quê? Eu virando ele de cabeça para baixo, o ar tende a subir, né? Aí o retorno venoso é mais lento, evitando que esse paciente chegue a uma PCR. E o sangramento? O sangramento ocorre durante a sessão de hemodiálise, cujas causas são relacionadas à heparina, os procedimentos inadequados de mudança de acesso. Isso ocorre mais em fístula, né? Por isso que eu tenho que ter mudança de punção em cada sessão, nunca pulsionar no mesmo lugar, para que a hora que eu fazer o curativo, tirar essas agulhas, a minha hemostasia vai ser bem rápida. Né? O catéter também pode acontecer de sangrar, principalmente um dia que foi implantado, né? O dia que foi implantado, a gente faz sem heparina para não haver sangramento. E também a fístula também, ou paciente também que toma Marevan, né? O paciente que toma Marevan também possa vir a ter sangramento,
né? Então a gente tem que ficar atento a isso, principalmente na retirada das agulhas. Quais são as condutas se esse paciente está sangrando? Eu vou comunicar ao médico enfermeiro, vou fazer uma compressão lá dos 20 minutos, né? Até que eu veja que esse sangramento parou, que aconteceu totalmente a hemostasia desse acesso. A reação à solução do esterilizante. A entrada de resíduos da solução esterilizante na corrente sanguínea, levando a uma reação anafilática, né? Ou uma reação alérgica, que dependendo da quantidade infundida e do imediatismo no atendimento, pode colocar em risco a vida do paciente. Essa solução esterilizante é a solução que a gente coloca dentro do capilar para que seja estéril, né? Essa solução ela tem que ficar acima de 8 horas para que o material reprocessado fique estéril para ser reutilizado na processão de hemodiálise. Mas a gente, nem todas as vezes que a gente... Isso é muito difícil de acontecer, não acontece, é raro acontecer. Pelo menos eu nunca vi, nesses 8 anos de nefro, eu nunca vi uma reação assim de solução esterilizante. Porque a gente coloca na máquina, você deixa lá, a máquina vai limpar toda essa solução, deixa circular 10 minutinhos, às vezes fica até mais, você faz o teste, que a gente tem um teste com iodeto de potássio que a gente faz para ver se essa solução foi totalmente retirada do sistema desse paciente. Mas se acontecer, eu tenho que tomar as providências cabíveis e de imediato, porque isso aí pode levar o paciente a uma PCR. Quais são as causas? Lavagem do gesador por tempo insuficiente, o máximo 10 minutos. A falha do teste residual, né? Igual já faz o iodeto de potássio, olhar sempre se esse iodeto não está vencido. A hipersensibilidade do paciente, que tem paciente que tem reação alérgica mesmo. Então, esse paciente ele tem que utilizar um material de uso único ou outro tipo de esterilizante. Você lava ele bastante mesmo com soro fisiológico, uns 3 soros fisiológicos 500, antes de ligar esse paciente. Quais são os sintomas? Pressão no peito, queimação no local da fístula. No cateter é muito improvável sentir. Ele vai sentir mais na fístula. Rubor e edema de face, ele vai ficar com o rosto muito vermelho, muito edemasiado. Ele vai ter hipotensão, ele vai ter uma silorreia, náuseas e vômitos. Ele vai ficar agitado, confuso, vai ter broncoespasmo, ele pode ter um edema de glote. E pode evoluir também para uma PCR. Qual que é o tratamento? Eu vou interromper imediatamente a hemodiálise, eu vou solicitar a presença do médico de imediato, providenciar material de urgência IO2, né? Já colocar o carrinho de emergência do lado assim, e já colocar o O2 nesse paciente. Deixar à mão a medicação anti-histamínica ou corticoide, né? O dexametasona, que é usado, o antihistamínico, que é o agora fugiu aqui da minha cabeça. E recircular o dialisador por 15 minutos, aguardar a melhora dos sintomas e recinar HD se o paciente é estável e se esse paciente tem condições de reiniciar a hemodiálise novamente. A pirogenia ocorre devido à entrada de toxinas na corrente sanguínea, provocada principalmente pela presença de bactérias no líquido de diálise. Os sinais aparecerão na primeira hora de HD, caso a contaminação esteja na máquina ou material utilizado. Caso ocorra na terceira hora, a contaminação é na água utilizada. A pirogenia, quando ela comete a primeira hora da sessão de HD do paciente, isso é um êmbolo que tá o capilar, o dialisador. Esse dialisador, ele tá cheio de fibras, né, de capilares lá dentro, como se fosse um novelar de cabelo. Mesmo ele sendo lavado, sendo estéril, algumas vezes pode acontecer de ficar algum êmbolo lá dentro, né, um coágulo lá dentro, um trombo lá dentro. O que vai acontecer? Esse trombo na hora da diálise, porque mesmo eu lavando, deixando circular 10 minutos, às vezes ele não sai. Às vezes na hora que eu ligo o paciente, esse trombo ele sai do capilar, ele cai na corrente sanguínea, aí o paciente vai ter essa pirogenia. Ele vai sentir na hora, porque é uma coisa estranha que está no meu organismo, que está entrando no meu organismo.
Então, o meu corpo vai reagir, né? E caso aconteça essa progenia na terceira hora, a contaminação é na água utilizada, né? O paciente vai dar tremores também, a gente vai ver aqui as condutas. Aqui, ó, quais os sintomas? Ele vai sentir muito calafrio, ele vai tremer muito, de tremer mesmo, de balançar, de pular o corpo. Ele vai ter febre, ele vai ter hipotensão, porque se é uma infecção, né? Então, a tendência é ter hipotensão, a pressão cair. Ele vai sentir cefaleia, náuseas, vômitos, mialgia, o corpo vai doer demais devido aos tremores que ele vai ter. Ele vai ter cianose de extremidades e ele pode ter um choque séptico se não socorrido a tempo. Quais são as condutas? Eu vou comunicar ao médico, eu vou interromper a hemodiálise imediatamente, eu vou coletar a amostra de hemocultura, tanto periférico como no acesso, seja o cateter ou seja a fístula. Eu vou trocar o sistema desse paciente, eu vou jogar todo o material fora que foi utilizado, eu vou desprezar. E eu vou fazer a cultura da água, também, se o caso for, né, se tiver da água. Vou fazer a curva da temperatura desse paciente, vou manter esse paciente sob observação e, se necessário, né, dar atendimento hospitalar para poder, em caso mais grave, se a gente não estiver estável, né, eu levo ele para esse paciente poder tomar antibiótico terapia. Internado lá e para não evoluir para uma coisa mais séria. Alguns centros de diálise, quando o paciente dá essa progenia, já entra com a vancomicina, faz a vancomicina de 1 grama e a gente faz, assim, na hora que começou os tremores, já se faz a dipirona e assim faz a vancomicina. Se o paciente não grave, faz a vancomicina, 1 grama só um frasquinho, ele é liberado, vai para casa. Senão, ele é internado para fazer outro tratamento com antibiótico terapia. A coagulação no sistema. A definição de coagulação do dialisador ou linhas por carente de heparina ou baixo fluxo sanguíneo. Sinais de coagulação. Intercorrências em hemodiálise decorrentes de falhas técnicas, né? Máquina estragada, punção mal feita, hematoma, né? Isso tudo pode vir a ter uma evolução de coagulação do sistema. Coagulação do dialisador, linhas por carência de heparina ou baixo fluxo sanguíneo. Quando eu não faço a heparina direito no meu paciente, se eu tenho, igual a gente já viu, a heparina em bolos, contínua, né? Então eu tenho que atentar para esse tipo de coisa para mim não perder o meu sistema. Ou também quando a fístula não está funcionando direito, está tendo baixo fluxo, não está puxando o necessário. Catéter é a mesma coisa, se esse catéter está obstruído, se ele está encostando na veia do paciente, essa minha bomba da diálise não vai conseguir puxar esse sangue adequado, pode vir a coagular. O escurecimento do dialisador, meu capilar vai ficar todo escuro, né? Isso aí já é um acometimento que está coagulando. A formação de borda escura nos catabolhas. O aumento gradual da pressão venosa na máquina. Se a pressão da máquina está subindo, a pressão venosa, opa, tem alguma coisa errada. Eu olho para o meu sistema, já está escuro, o meu sistema vai estar coagulando também. Qual é o tratamento? Eu vou interromper a HD, detectar e corrigir a causa, eu vou trocar a linha ou dialisador coagulado, eu vou testar a permeabilidade do acesso vascular e reiniciar a HD. A permeabilidade do acesso, eu vou com a seringa, vou puxar para ver se esse acesso está livre, se essa fístula está livre ou se esse catéter está livre. Se a hora que eu puxo com a seringa, essa seringa não está tendo resistência, nem para puxar, nem para devolver. As náuseas e vômitos, etiologia ocorre em até 10% das diálises de rotina, né? Maior parte relacionada à hipotensão. As causas vai ser as reações aos dialisadores e a solução de diálises contaminadas. Mas não é só, essas náuseas e vômitos é mais devido à hipotensão. Porque quando a pressão cai, o paciente vai ter muita náusea e vai ter muito vômitos.
As reações utilizadoras é pouco improvável e da solução contaminada também é pouco improvável, mas é uma das reações que a gente tem. Quais são o tratamento? Eu vou tratar qualquer hipotensão associada, prevenir a aspiração, administrar antieméticos, né? Como Plasil, dipirona, e a prevenção, evitar a hipotensão para que esse paciente não venha ter náusea nem vômitos, certificar sobre a procedência do material utilizado durante a sessão de hemodiálise, se esse material foi reprocessado, se é de uso único, né? Então, isso tudo eu tenho que verificar para mim poder prever esses sintomas no paciente. A cefaleia. A cefaleia é uma causa, assim, indefinida. Na hemodiálise não conseguiria ainda ter uma causa assim definida que causa cefaleia. Ela é multifatorial. Ela pode estar relacionada à abstinência de cafeína, à síndrome do desequilíbrio, causas desconhecidas, né? Paciente que toma muito café, toda hora em casa, tomando café, quando vai para diálise não tem como se comer, não tem como se beber, pode ser uma abstinência, né? Ou a síndrome também do desequilíbrio, paciente de primeira sessão, primeira diálise, pode vir a ter. Na cefaleia atípica, como enxaqueca, cefaleia local, a gente deve considerar uma causa neurológica, né? Porque pode ser um evento hemorrágico, precipitando com anticoagulação, né? Que vai ser a heparina que a gente vai utilizar, então tem que ficar atento com isso. O tratamento vai ser a administração de medicamentos, paracetamol, antipirona, isso vai ser a prescrição médica. Eu vou ter a prevenção na redução dos níveis de sódio em paciente tratado com altos níveis de sódio, né? E reduzir o sódio, reduzir o sal. Isso aqui nem se usa mais, porque hoje não se pode tratar, porque uma das causas descobertas foi que o paciente, quando ele come durante a sessão de hemodiálise, ele possa vir a ter hipotensão. A dortoráxica e dosalgia, ela ocorre de 1 a 4% dos casos de diálise. A causa é desconhecida, não tem causa. Pode ser paciente cardiopata, paciente com angina, ela não tem assim uma causa que eu possa falar, é por isso, não tem. Por isso que ela é uma causa desconhecida, né? E também não há estratégia de prevenção e de tratamento, não tem como eu prever isso. Há vários fatores associados, como a pericardite, né? A pericardite, o que é? É o processo inflamatório que afeta a membrana que recobre o coração. A angina, né? Que vai ser uma dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração, né? Durante a diálise, como se mexe muito com o coração, com o sangue, então é uma causa cardiovascular mesmo. A hemólise, né? Que é a quebra das hemácias, a embolia gasosa, que vai ser o ar que vai cair na corrente sanguínea, esse paciente vai sentir dor torácica. E o prurido. Acontece muito no paciente renal crônico que está em tratamento hemodialítico. Está relacionado à hipersensibilidade de baixo grau ao dialisador ou aos componentes do circuito de sangue. Também tem paciente que tem alergia à heparina. E também tem paciente que tem alergia ao esterilizante que a gente lava o material e põe para esterilizar durante 8 horas. O tratamento é o antihistamínico, né? A gente dá o remédio, lava ele para o prurido. E também porque o fósforo também pode estar alto. O fósforo, quando está alto durante a diálise, o paciente também vai sentir muito prurido. E a arritmia? A arritmia é qualquer alteração do ritmo dos batidos do coração, que pode fazer com que ele bata mais rápido ou mais lento, ou simplesmente fora do ritmo. Quais são os fatores de risco? Eu vou ter a hipertrofia ventricular esquerda.
Essa hipertrofia ventricular esquerda vai ser o aumento da espessura do músculo da parede para o ventrículo esquerdo, né? E qual o aumento das câmaras cardíacas? O pericárdio, o epicárdio, o miocárdio, o endocárdio, a cardiopatia isquêmica, né? O paciente já com a diminuição, vai ter uma diminuição do fornecimento de sangue do miocárdio, e a hemólise, a liberação de magnésio, de potássio, do cálcio e do hidrogênio, também pode causar essa arritmia, e a parada cardíaca e arritmia agudas. A PCR e arritmias de origem desconhecida representam 60% das mortes em clientes que realizam HD. A sobrevida é 30 dias, 32% em 30 dias e 15% em um ano. Né? Dificilmente o paciente vai ter uma PCR durante a diálise. O paciente ele vai ter uma parada cardiorrespiratória porque ele pode ter um IAM, que pode levar uma PCR, mas dentro mesmo da sessão de hemodiálise, o paciente dificilmente vai ter uma parada cardiorrespiratória. E arritmias crônicas. Como o paciente, eles evoluem muito para uma cardiopatia a longo tempo, né, durante a sessão de HD, a FA é a mais comum entre os clientes em diálise, que vai ser o aumento do lado esquerdo, né? Então eu vou usar a terapia medicamentosa, né? O amidarona, a procainamida e a digoxina, porque essas medicações vão controlar o ritmo do coração, são vasodilatadores, né? Que vai diminuir a frequência cardíaca, né? Então é mais tratado com essas medicações. A náuseas e vômitos. A náuseas e vômitos ocorrem até 10% dos tratamentos de hemodiálise. Os episódios podem estar relacionados à hipotensão, mas também pode ser uma manifestação precoce da síndrome dodiciclínica, igual a gente já falou. E a dor é uma experiência, tem paciente que sente muita dor durante a sessão de hemodiálise. É uma experiência subjetiva e altamente individualizada, e sua interpretação e significado envolvem vários fatores psicossociais e culturais também. O paciente renal, eles é muito carente, então assim, eles veem dor onde não existe. Aí a gente, mas é uma causa também que a gente tem que atentar, porque se o paciente reclamou alguma coisa, o paciente não vai reclamar à toa, né? Até mesmo aqueles mais queixosos, que todo dia a mesma causa. A gente tem que observar, porque o paciente não reclama à toa, e observar, ficar mais atento a essas reações clínicas durante a HD. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima aula.